O Instituto Cultural Iracema é uma organização social de importante parceria para o Poder Público de Fortaleza, que promove ações de cultura, empreendedorismo, arte no território Praia de Iracema. Junto com o Poder Público, o Instituto Cultural Iracema traz a população da cidade, do território e de outras cidades a conhecer esse distrito criativo que se implementa aqui na Praia de Iracema, tendo como objetivo principal fazer com que esse território seja esse lugar que traz a economia criativa e a arte como mote principal para o desenvolvimento, principalmente das mulheres. Olá! Estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a economia da cultura e a economia criativa. Eu sou Dediane Souza, sou jornalista, travesti, preta, feminista e mestrada em antropologia, e estou aqui hoje com convidadas super especiais, né? Ivna Passos, que está aqui conosco hoje para essa conversa, e Carol Outono, né? Sejam bem-vindas. Eu gostaria aqui, antes de apresentar, né, as convidadas aqui presentes, de fazer uma autodescrição, né? Eu sou Dediane Souza, né? Sou uma travesti de 33 anos de idade, né? Estou usando uma cafta africana, né? Tenho cabelos cacheados, descoloridos, louros, né? E estou aqui hoje no auge da simpatia para conversar com essas moças maravilhosas, né? E aí é importante dizer que esse vídeo, né, compõe uma série de vídeos chamado O Protagonismo das Mulheres na Economia Criativa, Caminhos para Construir um Futuro Sustentável, né? E aí são 3 vídeos que vamos debater economia criativa, economia da cultura, sustentabilidade e protagonismo feminino. Então, vocês vão ter a experiência de debater esses temas com pessoas importantes, pessoas que se dedicam a esse debate e essa disputa na nossa sociedade. E aí eu gostaria de apresentar primeiro, né, a Ivna Passos, né, que é publicitária, sócia fundadora do Ato Marketing Cultural, especialista em patrocínios culturais, em especial em leis de incentivo à cultura, né? Foi gestora do Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social de 2014 a 2020, realizando projetos como o Ceará Natal de Luz, diretora do Além da Rua, Festival Internacional Arte Urbana desde 2015 e atualmente é estudante de Arquitetura e Urbanismo. A nossa outra convidada é Caroline Outono, conhecida como Carol Outono, é figurinista, estilista e produtora cultural. Gestora do ateliê Outono, investiga e produz kimonos com inspiração livre na moda oriental, utilizando técnicas de redução de resíduos têxteis, buscando oferecer uma moda temporal, exclusiva, de forma sustentável, e desenvolve ainda outros trabalhos voluntários, né? Facilita e realiza oficina de economia criativa, aplicada à moda, oficina de figurino, ateliê de produção sustentável e oficina de reuso de tecido e gestão de brechós, né? Sejam bem-vindas. Essas moças, né, são babadeiras, né? Tem que ter o babadeira da Dediane, senão ela não está aqui. Gente, é uma conversa descontraída, a ideia aqui é a gente falar das nossas experiências, né? E eu acho que antes da gente entrar mesmo no debate, é importante a gente dizer, né, que o mês de março, né, que celebra o 8 de março, Dia Internacional, né, e aí eu sou atrevida mesmo, eu digo que é Dia Internacional de todas as mulheres, né, nas múltiplas diversidades, nos múltiplos lugares, né, que essas mulheres ocupam. E aí eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre as experiências de vocês, as vivências dentro do fazer, né, cultura, do fazer economia, do fazer criar, né, do transcriar. Porque, na verdade, é importante a gente perceber que quando essas mulheres estão nesses lugares, as potências, né, elas são colocadas como algo importante. Mas também tem os desafios, as nossas experiências, como se constrói, né, essa artista, essa criatividade. E aí eu gostaria primeiro de ouvir a Ivna e em seguida a gente passa, né, para a Carol. Eu sou Ivna,
Eu sou uma mulher branca, eu tenho uma estatura, eu sou pequena, né? Tenho mais ou menos 1,50 m de altura e eu tenho um cabelo liso com as pontinhas loiras, para dar aquela vibe de quem vai pra praia, entendeu? Que imagina o sol, na altura do pescoço aqui, caindo sobre os ombros. E hoje, nesse dia frio, eu estou com um casaco que está aqui me aquecendo. Muito obrigada por esse espaço, né? Muito bom estar aqui ao lado de duas pessoas incríveis, né? A gente fica aqui ouvindo o histórico de cada uma e fica, nossa, que trajetória bonita, que trajetória significativa e inspiradora também. Um pouquinho da minha trajetória enquanto empreendedora criativa, eu sempre falo a Ato no plural porque a Ato é feita por muitas mulheres, né? Eu sou sócia da Monique Cardoso, que é uma mulher que me inspira muito, que é atriz, que pauta isso na cena, toda essa questão relacionada à violência contra a mulher e todos os tipos de violência que a gente vem sofrendo, né? Não é só a violência física, mas tem todas essas outras pautas do que a gente sofre só por sermos mulheres, sim, no mundo. E todas as mulheres, sim. 8 de março é um dia de a gente lembrar a luta pelos nossos direitos, pela garantia dos nossos direitos e que a gente avance na garantia dos nossos direitos. Inclusive o direito de empreender, o direito de a gente atuar no mundo de outras formas que não são só aquelas em que determinaram que a gente tinha que atuar. A gente pode sim ampliar o leque e remar contra a corrente e trazer outras mulheres para remar contra a corrente com a gente. Então, quando a gente começou a Ato lá atrás, em 2009, não existiam muitas produtoras de teatro. A gente começou com teatro e a gente entendeu que a forma como se produzia teatro não dizia muito o que a gente queria expressar no mundo. Era uma forma muito ríspida, muito dura, muito de boy mesmo, sabe? Aquele sim, jeitão assim, que tinha que ser grosso, que tinha que ser ríspido. E a gente disse, não, peraí, isso agride um pouco a forma como a gente cria. Então vamos dar a nossa cara aqui. Aí nos juntamos e outras mulheres foram, inclusive nos primeiros anos a gente passou 5 anos para ter um homem na equipe, porque tinha essa coisa da forma como era culturalmente construída, da figura do produtor ser aquela figura inalcançável, aqui o artista, aqui o produtor, e a gente começou a entender nessa experiência da cena que tinha muitas potências de profissionalização no setor. E aí, depois que a gente começou a se estruturar dentro da área das artes cênicas, a gente começou a expandir para outras áreas, e a gente sentiu muita necessidade de compartilhar as experiências que a gente tinha vivido. E aí começamos a dar cursos, e hoje a gente dá muitos cursos, e a gente fica muito feliz quando vê as nossas alunas e os nossos alunos também, né, se colocando no lugar de entender que todos, todas e todos podem efetuar determinados papéis dentro da cadeia produtiva. Eu posso ser mulher e querer ser técnica iluminadora, sim, coisa que é muito ainda dominada pelos homens. Eu posso querer ser a captadora de recursos e ir para um ambiente corporativo que também ainda é um ambiente muito masculino e muito pragmático. Para a gente entrar com o universo das artes, a gente acaba precisando de muito jogo de cintura, de fazer com que esse outro setor entenda o que é a arte, a importância de patrocinar isso, e principalmente as leis de incentivo que lidam com um universo mais da legislação, mais da contabilidade, que a gente que é artista não quer muito chegar nesse universo da burocracia, né? Obrigada. E aí eu passo, né, aqui para a nossa segunda convidada de hoje, Caroline Outono, né? E aí, Caroline, eu queria que tu começasse com essa autodescrição. Eu sou Ana Caroline, tenho uma pele clara, tenho um cabelo cacheado na altura do ombro, estou usando um kimono longo, estou usando uma camisa preta e uma calça caqui. Falar do trabalho, hoje em dia eu me percebo muito nesse lugar de liderança. Isso é muito interessante, isso é muito bom quando você consegue se perceber nesse lugar de liderança do seu trabalho e da sua vida. Então, assim, quando você tem, claro, eu acho que existem algumas bases, pelo menos no meu caso, uma base familiar que me deu esse suporte para eu conseguir construir o que eu tenho hoje. Fez com que eu conseguisse perceber isso de uma forma muito positiva e não aquela situação pesada, aquela carga de ser líder do seu trabalho, de você conseguir levar o que você quer.
E o ateliê ele funciona desde 2019. Então foi inclusive uma necessidade financeira de recomeçar um trabalho e fui buscando outros caminhos, buscando outras alternativas dentro da moda, já que eu não consigo me perceber dentro de uma moda tão opressora, desse corpo inatingível. Então, assim, consegui entender o que é trazer essa sustentabilidade, trazer esses corpos possíveis para a moda. Então, trazer essas experiências, trazer essas inspirações. Trabalho muito. Se eu não estiver inspirada, eu realmente não consigo trabalhar. E, aos poucos, desenvolvendo o que eu quero ser e onde eu quero chegar. Então, principalmente hoje, meu caminho está sendo seguindo dessa forma. Não romantizo o empreendedorismo, acho que nenhuma de nós romantizamos o empreendedorismo. É uma situação complexa, ainda mais trabalhando na periferia, então sair da periferia, sair do José Walter e do Modubim, chegar aqui, é uma complicação, uma coisa muito complicada. Até hoje eu faço entregas pessoalmente para cliente, então é todo um processo que às vezes é exaustivo, sendo bem sincera, mas é maravilhoso. Então, a minha cadeia produtiva ela é composta, além de mim, por uma outra mulher chamada Cleia, que é a costureira que trabalha comigo. E esse processo também vai muito de entender o lugar dela ali quanto costureira. Tem essa troca, eu estilista, ela costureira, e poder perceber esse fazer dela, o que ela faz, o que ela consegue desenvolver também, e conseguir trazer essa parceria. Então, é uma equipe relativamente pequena, eu e ela. E a gente está começando a entender esses caminhos, assim, para onde é que o trabalho vai. Claro, com foco, com objetivo, mais livre. Hoje eu me percebo mais livre nesse sentido. E aí, dentro desse campo, né, eu acho que questões importantes, né, vocês colocaram aqui para a gente, eu gostaria da gente, né, conversar um pouco mais sobre essas duas questões. A primeira foi, né, Ivna, que trouxe para a gente das dificuldades dos processos burocráticos que envolvem a arte criativa, porque, na verdade, a gente que se coloca, né, nesse lugar de fazer arte, de promover arte, de produzir arte, de alguma forma, né, enquanto mulheres, né, na sua dimensão plural de mulheres, a gente também tem outros afazeres, né? Não é só o criar, né? A burocracia também nos consome. E aí, quando Caroline traz para a gente, né, também do processo de trazer outras, né, para esse processo de construção criativa e de valorizar também, entender que não é apenas uma mão de obra que você está contratando, mas também, né, toda uma singularidade individual que atravessa, né, essas sujeitas, né? Então, qual seria para a gente, né, o debate, né, sobre mulheres, né, que move essas possibilidades de existência, ser mulher nesse processo de produção, né? Parece algo subjetivo, né, nesse diálogo, mas eu acho que é interessante da gente falar também, né, como a gente enxerga nossas referências, né, quem a gente traz para esse debate conosco, né, dizer que a gente não está sozinha nesse espaço. As nossas referências familiares, assim, essas mulheres que a gente traz. Eu sou neta de rendeira, minha mãe trabalha com costura, então, assim, pensar nessa realidade, mas também pensar nessa potencialidade, sempre nesses dois pontos. Então, a partir disso, a gente consegue buscar um pouco dessa inspiração, trazer o que há de melhor nisso, sem romantizar, é claro. Sim, falo desse ponto porque é muito importante para mim hoje. Mas quando eu trago essa realidade para mim, eu consigo ter mais força de seguir. Consigo ter mais força de passar o que eu faço e mais tranquilidade. Volto também para essa ideia da liderança, porque eu tento levar isso para quem está comigo, tento levar isso para a Cléia, tento levar isso para minha mãe. Então, de saber o que é seu, o que é que lhe pertence mesmo, e como é que você vai colocar isso no mundo. Arrasou. Né? Muito inspiradora a sua fala. E você falando, eu lembrando muito das minhas referências femininas, né? Logo quando eu comecei a trabalhar na área da cultura, eu ainda estava na faculdade e eu fui ser estagiária do que para mim é a melhor pessoa assim, com quem eu já trabalhei, que é a Dani de Jade. A Dani de Jade era gerente do programa Cultura do Sesc Ceará. Foi ela que implantou o programa Cultura, ela é criadora da Mostra Sesc Cariri das Artes, né, da Mostra Sesc Cariri de Cultura.
E eu tive a sorte, eu digo que foi a sorte mesmo, assim, de poder estagiar com ela, e ela abriu o mundo para mim. Eu olhava para aquela mulher e dizia assim, meu Deus, que mulher maravilhosa, porque não era só a burocrata, porque ela era burocrata, ela me ensinou a ser burocrata, mas também ela era a mãe, e ela era a amiga, e a forma como ela conduzia, e a gente começou a ter isso. Eu tenho muito isso como referência, assim, muitas coisas quando eu me deparo num desafio, eu lembro o que a Dani de Jade faria se estivesse no meu lugar. E às vezes quando eu tô no socorro eu ligo pra ela, Dani, por favor, me ajuda. Mas aí ela me trouxe muitas referências, ela me trouxe a Violeta Reis, que foi a primeira secretária de Cultura do Estado no Ceará, que foi a primeira do país, o primeiro estado do país a ter Secretaria de Cultura. Sim. Foi a Violeta Reis que era secretária na época. Então foi me abrindo o mundo para outras mulheres que ela tinha como referência e acabaram virando a minha referência também. E eu trago a Dani de Jade como um modelo, assim. Eu tenho em casa várias outras mulheres incríveis. Na minha família não tem nenhum empreendedor, então esse papel de você se reconhecer como empreendedor, entender que não é romântico, não é mesmo. Porque ninguém me disse isso e eu fui e vi que não era na prática. Mas assim, eu trago essa figura da mulher, do Cariri, sim, forte, que não precisou mudar seu sotaque para acessar os lugares onde está, que não precisou mudar suas raízes para estar onde está, e abrir espaço para a gente também olhar para ela e se inspirar, assim, dizer, eu posso também acessar os lugares sem precisar mudar também, quem eu sou. Né? Eu devo estar lá, eu preciso estar lá. Exato. Quando você consegue enxergar isso, eu devo estar ali é o meu lugar, isso é maravilhoso. Principalmente quando a gente está trabalhando, também sou produtora cultural, nesse lugar de burocracia ali, aquela coisa que você precisa entender, aquilo é maravilhoso, porque quando você pega aquela informação, você consegue passar para outras mulheres que também estavam na mesma situação que a gente estava. Eu lembro de mim, sei lá, 2019, quando eu comecei o ateliê, os medos, mas quando eu estava em 2019, certamente eu pensava, quando eu entrei no Salão das Ilusões em 2011, como é que era aquela situação toda, sabe? E esse processo, como é que ele vem sendo construído. Ai, que bacana, né? A partir dessas reflexões, né, eu vou fazer uns apontamentos, a partir de algumas referências também, né? E aí eu queria trazer Sueli Carneiro, né, que pensa, né, nesses lugares das mulheres negras, que historicamente sempre trabalharam e nunca foram reconhecidas como trabalhadoras, né? Então, de dizer que as mulheres negras, na sua dimensão, historicamente, né, sempre ocupou os lugares das quituteiras, das lavadeiras, das quebradeiras de coco, né, das prostitutas, das donas de casa, das mães, chefes de famílias, das mães solos, que sempre tiveram que fazer seus corres, né, em todas as suas dimensões para criar os seus filhos. E aí dentro dessa dimensão eu trago Sueli Carneiro, mas também trago outra referência, né, que é Lélia Gonzalez também, que é uma das maiores intelectuais do país, né, e que também falou muito do lugar, né, do trabalho doméstico, né, e também das disputas que a gente precisa fazer na sociedade brasileira. Então, a partir dessas reflexões, né, pensada com essas referências, com essas teóricas e também ativistas, né, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem mesmo de como para esse lugar de mulher, né, como a cultura vê esse processo criativo nosso, né, desse processo de criar, de recriar, de transcriar, na dimensão também das nossas questões, né, seja de mulher da periferia, né, seja de uma mulher empreendedora, né, do que a gente né, pode deixar de recado, como a gente visualiza, né, esse processo. Eu, assim, pegando um pouco esse viés da burocracia, eu deixo um recado de que muita gente procura a gente, a Ato como produtora, por exemplo. Eu gostaria muito que tivesse alguém que elaborasse o meu projeto. Eu gostaria muito que alguém viesse, produzisse essa ideia que eu estou pensando. E aí é uma coisa que a gente diz muito, e aí pode ser esse recado, né, que a Deidiane está instigando a gente a deixar, é que uma vez que você aprende minimamente essa burocracia, você ganha uma autonomia que ninguém vai te tirar. Então, mais do que esperar pelo príncipe encantado que a gente foi ensinando a vida inteira a achar que ele viria, ele não vem nos resgatar, porque é a gente que tem que se resgatar, e a gente que tem que se juntar, e a gente tem que fazer acontecer. Vocês já estão fazendo acontecer, né? Você já tem o seu labor, você já tem os seus caminhos.
não se assuste com a burocracia, porque ela vai doer no começo, mas depois vai ficar muito fluido. E essa burocracia, uma vez você dominando a ferramenta, sabendo como tem que lidar, entendendo dos seus direitos, isso é muito importante. Isso é um aprendizado que ninguém vai te tirar e vai te dar uma autonomia, que vai vir gente para lhe ajudar, vai ter um momento que você vai estar só, mas você vai conseguir realizar os seus sonhos e os seus projetos e as suas ações, tendo dominado isso. É essa a dica, assim, mais do que trazer alguém para te resgatar, é como que você pode aprender aquilo ali que vai te possibilitar viver do teu labor, de certa forma. Seja no empreendimento dos quitutes, organizar o seu financeiro, seja você formalizar o seu negócio com um MEI, isso ninguém vai te tirar. Obrigada. O meu recado vai para o ponto da formalização, não formalização, mas formação, estudar um processo contínuo. Inclusive entender de burocracias, isso vai te salvar de muitos apuros. E é isso, quando você conhece o caminho das pedras, você consegue sair de muitos problemas. E hoje em dia, penso muito assim, a sua prioridade. Se realmente a sua prioridade é você, se a sua prioridade é o seu trabalho, as coisas fluem mais. Claro, tem um recorte de quem é mãe, eu não sou mãe, então não posso falar nesse lugar de mãe. Mas às vezes o trabalho, será que está legal? Desculpa. Vai ter corte, vai ter recorte. Mas eu acho que é disso mesmo, né? Da gente entender desses lugares, né? E aí eu gostaria de agradecer, né? As convidadas aqui, a Ivna e a Caroline, né? Dizer que essa é uma série, né? Uma série chamada O Protagonismo das Mulheres na Economia Criativa, Caminhos para Construir um Futuro Sustentável. E esse é o primeiro vídeo de 3, né? Economia da Cultura e Economia Criativa. E a gente teve as queridas Ivna Passos e Carol Outono, né? E aí gostaria de agradecer vocês, em nome do Instituto Cultural Iracema, né? Por essa troca dessas experiências, né? E de falar que, para além de tudo, né? A gente constrói uma grande rede de solidariedade e de afeto, né, nesse processo de construir cultura. Eu acho que é mais do que um labor, né? É um processo de se afetar, é de se envolver, é de se mobilizar, né? Você constrói, isso é muito mais rico isso, mesmo. é uma rede, é uma grande troca, né? Obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo.